Olá, aluno! Eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Hoje nós vamos falar sobre análise dimensional. Então, eu tenho aqui. Lembre-se que uma grandeza física inclui sempre um número e uma unidade. Por exemplo, 10 metros. Nós temos uma quantidade e temos uma unidade. A unidade nos informa o padrão que foi utilizado na medida. Já esse número aqui, ele compara a quantidade da medida com o padrão. Então, aqui eu tenho 10 metros. Mas que dimensão está sendo medida? Será que está sendo medida uma altura, um diâmetro, uma distância de um ponto A até um ponto B? Então, do que nós estamos falando? Se eu tenho 10 metros, que dimensão está sendo medida? Essa é a nossa pergunta. Bom, aqui eu tenho comprimento, tempo e massa são dimensões, e são dimensões muito utilizadas na engenharia. Por exemplo, a distância, que eu vou chamar a distância D, entre dois objetos tem a dimensão de um comprimento. Então, eu vou representar aqui a dimensão da distância, vou colocar entre colchetes para representar a dimensão, é igual a 1L. Se eu conheço a dimensão daquela grandeza, eu posso determinar a unidade de medida. Então, por exemplo, eu sei que a distância tem dimensão de comprimento, então a unidade no sistema internacional será metro. Ou eu posso ter qualquer outra unidade que represente um comprimento, como os prefixos, né? Aqui os centímetro, milímetro, posso ter o quilômetro, ou ainda eu posso ter outras unidades, como a braça, o pé, a polegada. Ou seja, eu sei que se eu tenho dimensão de comprimento, qualquer unidade que eu tiver, qualquer uma das unidades que eu tenho aqui, podem ser relativas àquele comprimento, ok? Um outro exemplo aqui embaixo. A área, representada aqui pela letra A maiúscula, tem a dimensão de quadrado de comprimento. Então, eu sei que a dimensão de área é igual a 1L ao quadrado. Se, por exemplo, eu me deparo com uma grandeza que tenha, por exemplo, 3 metros cúbicos, eu já sei que essa grandeza aqui não se trata de uma área, e sim, depois nós vamos ver, de um volume. Por quê? Porque aqui eu tenho um L ao cubo, e para que satisfaça a dimensão de área, eu preciso ter uma unidade de comprimento elevado ao quadrado, ok? Ainda eu tenho algumas grandezas que não são independentes, né? Por exemplo, a velocidade, ela depende de um comprimento e também de um tempo. Então, aqui, vou representar a velocidade V, tem dimensão de comprimento dividido pela dimensão de tempo. Então, vou escrever dimensão de velocidade é igual a 1L sobre T, L dividido por T. É muito mais comum nós encontrarmos as equações dimensionais, que é como isso daqui se chama, em forma de multiplicação. Então, eu vou ter L vezes T na menos 1. Muito mais comum encontrar dessa forma. Por que eu tenho T na menos 1? Porque é a mesma coisa que eu escrevo L. O L eu posso colocar multiplicando um T elevado a 0. Lembrando que qualquer grandeza, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes L é igual a L, dividido por T. Escrever desta forma é igual a escrever desta forma, ok?
Então, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 0 menos 1, que é igual a LT na menos 1. Então, tanto faz eu escrever dessa forma ou dessa forma que está correta para a equação dimensional. Ok? Bom, mas para que serve a análise dimensional? Por exemplo, somar ou subtrair duas grandezas físicas só faz sentido se as grandezas possuem as mesmas dimensões. Então, eu preciso saber qual que é a dimensão dessa grandeza, preciso conhecer a equação dimensional, para que daí, então, eu possa verificar se eu posso ou não subtrair ou somar duas grandezas. Ou até mesmo, eu preciso somar ou subtrair duas grandezas que possuam as mesmas unidades, além de possuir as mesmas dimensões. Então, se eu faço A igual a B mais C, uma grandeza qualquer A, é igual a B mais C. Se B, mesmo que tenha dimensões de comprimento, é igual a 10 metros, eu não posso somar com C, que também tem dimensão de comprimento, porque os dois estão em unidades diferentes. Aqui eu tenho metro, aqui eu tenho quilômetro. Ou eu devo passar essa grandeza, essa quantidade aqui para quilômetro, ou essa quantidade aqui de baixo para metros. Porque se eu somo essas duas, eu não consigo determinar corretamente qual é a unidade de A. Então, aqui, ou eu colocaria, vou colocar aqui 5 quilômetros, vou usar o nosso conhecimento de prefixo, 5 vezes 10 na 3 metros. Agora sim, eu posso somar essas duas quantidades, ok? Somar ou subtrair duas quantidades físicas também só faz sentido se elas têm a mesma dimensão. Por exemplo, agora aqui, eu tenho a mesma soma, A igual a B mais C. Eu não posso somar 2 segundos, que tem uma dimensão de tempo, com 3 metros, porque tem dimensão de comprimento. Então, soma e subtração, eu não posso ter dimensões diferentes. Assim como também eu não posso somar 2 metros, que tem dimensão de comprimento, com 3 quilômetros, que foi basicamente o exemplo que eu dei anteriormente, que mesmo tendo dimensão de comprimento, mas são expressos em unidades diferentes. Então, sempre tenho que concordar as mesmas dimensões e as mesmas unidades para que eu faça as operações matemáticas de soma ou subtração. Claro que se eu estiver multiplicando ou dividindo, aí sim não tem problema eu tratar com unidades diferentes e dimensões diferentes, certo? A análise dimensional pode ser usada também para conferir, por exemplo, se estamos utilizando a equação correta. Então, se eu falo para vocês, deixa eu tapar aqui, que a área do círculo é igual a 2π vezes o raio, então, a gente pode conferir se essa equação está correta, uma vez que nos slides anteriores eu mostrei que a dimensão da área tem que ser igual a um L ao quadrado, a um comprimento ao quadrado. Então, vejam, vou fazer análise dimensional dessa equação aqui. Então, eu tenho que a área é igual a 2π vezes o raio. Vou fazer dimensão da área é igual a dimensão de 2π vezes a dimensão do raio. Então, o raio é em metro, ou seja, o raio é um comprimento. 2π é um número adimensional, ou seja, eu não tenho dimensão. Então, seria a mesma coisa que eu escrever um número adimensional, 1, vezes a dimensão do raio, que é 1L. 1 vezes L é igual a L. Então, aqui eu estou dizendo que a dimensão da área é igual a L. É verdadeiro? Não, porque eu sei que a área tem que ser
um L ao quadrado. Então, essa equação não é a equação da área do círculo. Como é que eu vou calcular a área do círculo? A área do círculo, na verdade, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se eu fizer aqui a análise dimensional, dimensão da área é igual a dimensão de π vezes a dimensão do raio ao quadrado. Façam aqui comigo. Dimensão de π. Π é um número 3,14, não tem unidade nenhuma. Então, eu posso dizer que é uma constante adimensional, sem dimensões. Então, para representar algo adimensional, eu vou colocar 1, porque 1 vezes qualquer outro número é igual àquele número, não muda a grandeza, tá certo? Vezes a dimensão de raio. Raio é um comprimento dado em metros, então vai ser um L elevado ao quadrado. 1 vezes L ao quadrado igual a L ao quadrado. Então, agora sim, nós temos que a equação correta é aquela que eu já escrevi ali em cima, π vezes o raio ao quadrado. Análise dimensional é muito útil quando nós não lembramos uma equação, por exemplo. Então, se eu estou em dúvida da equação, eu posso fazer a análise dimensional e verificar ali se ela me dá a dimensão correta daquela grandeza, ok? Bom, eu tenho alguns exercícios aqui para resolver com vocês, para que fique de exemplo da análise dimensional. Então, esse exercício número 1 diz o seguinte: sabe-se que o trabalho realizado por um corpo pode ser calculado multiplicando a força que o corpo realiza pela distância percorrida durante a realização de trabalho. A pergunta é: qual é a dimensão de trabalho? Eu vou obter as informações que o texto, vou utilizar as informações que o texto me trouxe. Vejam, está dizendo que o trabalho, que é a grandeza que eu tenho interesse, ele pode ser calculado multiplicando. Então, eu sei que eu tenho um sinal de vezes aqui. Multiplicando a força que o corpo realiza pela distância percorrida. Então, eu vou multiplicar força por distância, e eu sei que isso daqui é igual a trabalho. Em física, nós utilizamos a palavra a letra W escrita em maiúsculo para identificar o trabalho. Ou ainda vocês devem ter visto lá no ensino médio a letra grega tal, ou ainda muitas pessoas usam trabalho. Vamos utilizar aqui a letra W, mas vocês sabem que é um sinônimo. Claro que eu não escrevi aqui eu escrevi aqui sem nenhum rigor matemático. Mais tarde a gente vai saber que o trabalho, na verdade, é o produto escalar desses dois vetores, do vetor força vezes o deslocamento, tá certo? Mas isso fica mais... Isso daqui a gente vai ver mais pra frente. Então, eu vou multiplicar força pelo deslocamento. Analisando, então, dimensão de trabalho vai ser igual dimensão de força vezes a dimensão de distância. Prof, eu não lembro qual que é a dimensão de força. Eu sei que força é dado em Newton, né? Mas se vocês lembrarem lá nas nossas primeiras aulas, eu passei para vocês uma tabela das unidades derivadas do sistema internacional e as unidades que recebem nomes especiais. Entre elas, eu tenho lá a força, eu utilizo o Newton, o símbolo do Newton é o N maiúsculo, embora a unidade seja escrita em letra minúscula. Análise dimensional é igual a quilograma vezes metro, dividido por segundo ao quadrado, né? Lembram que são divididos em colunas, né? E a dimensional sintética não existe. Então,
olhando essa tabela, tendo o conhecimento sobre essa tabela, eu sei que 1 newton é igual a 1 quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, eu ainda posso dizer que a dimensão de força vai ter dimensão de massa, dimensão de comprimento, dividido por dimensão de tempo. A dimensão de massa é representado por um M maiúsculo, a dimensão de comprimento é representado por um L maiúsculo e a dimensão de tempo é representada por um T maiúsculo. S ao quadrado, segundo ao quadrado, tempo ao quadrado. Também já falei para vocês que essa forma aqui também pode ser escrita em termos de multiplicação, que é até o mais comum. MLT na menos 2. Subo o expoente com seu sinal negativo. Então, eu tenho que a força tem dimensão ou equação dimensional MLT na menos 2. Isso daqui vocês podem anotar que a gente vai usar bastante aí pela frente, tá certo? Então, vejam, eu não sabia, mas eu sei aonde eu devo consultar, né? Estou consultando na tabela de unidades do Sistema Internacional, unidades derivadas que receberam um nome especial, força, que tem unidade Newton, ok? Lembrem da importância de interpretar aquela tabela que eu passei para vocês. Então, voltando aqui ao nosso exercício, né? Dimensão de trabalho é igual. Então, eu tenho dimensão de força, MLT na menos 2, vezes a dimensão de distância percorrida. A dimensão de distância percorrida é um comprimento, é um L, dado em metros, né? No Sistema Internacional. Então, isso daqui é igual a 1 L. Vejam, pessoal, agora eu tenho que realizar essa multiplicação. Quando eu tenho expoentes de mesma base, conservo a base e somos expoentes. Então, vai ficar M, L, 1 mais 1, 2, T na menos 2. Na verdade, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, ok? Base L, somos expoentes. Aqui é como se eu tivesse 1, aqui é como se eu tivesse 1. Então, encontramos a dimensão, a equação dimensional do trabalho. Isso quer dizer o quê, pessoal? Vamos supor que eu fiz um cálculo e eu não sei de que grandeza que eu estou tratando, não sei que grandeza foi essa que eu calculei, mas eu sei que, fazendo análise, eu tenho aqui que a unidade que apareceu para mim foi 1 quilograma metro ao quadrado dividido por 1 segundo ao quadrado, que é o que representa aqui, eu troquei as dimensões pelas unidades que elas representam. Então, claro, pessoal, que se eu consulto ali a tabela de unidades, eu vou encontrar aqui energia. Então, por análise dimensional, eu sei que trabalho é energia, né? Mais tarde a gente vai definir o trabalho e vocês vão ver qual que é a relação dele com a energia. Mas, por análise dimensional, a gente consegue chegar a essas conclusões, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou também no nosso ambiente virtual, certo? Com análise dimensional, eu também posso descobrir qual que é a unidade no Sistema Internacional que determinada grandeza deveria ser expressa. Por exemplo, aqui, nessa equação, eu sei que, sabendo que a aceleração da gravidade G é dada em metros por segundo ao quadrado, e usando o comprimento L medido em metros, qual a unidade de medida para frequência? O caminho mais simples é eu consultar a tabela das unidades derivadas do Sistema Internacional que recebem nome especial. Lá eu vou encontrar a grandeza frequência,
Eu sei que essa frequência é medida em hertz. O símbolo é Hz maiúsculo, o H, perdão, maiúsculo, né? Porque se refere ao nome próprio. Eu sei que a análise dimensional analítica é segundo na menos 1. E agora eu não me recordo qual que é a dimensional sintética, tá? Mas isso não vai fazer falta aqui pra gente. Então, o que que eu tenho? Eu sei que a unidade de frequência é hertz, segundo na menos 1. Mas se eu não tivesse acesso a essa tabelinha, eu teria que fazer análise dimensional e posteriormente trocar as dimensões pelas suas unidades. Como é que eu vou fazer isso? Vou escrever aqui por cima. Dimensão de frequência é igual a dimensão, vou colocar a dimensão de 1 sobre 2π, por quê? 1 é um número, 2 também, π também. Então, 1 dividido por 2π vai fornecer uma constante adimensional, ou seja, que não tem unidade, que não tem dimensão. Então, multiplicando a raiz quadrada da dimensão de G e a dimensão de L, comprimento. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Dimensão de F vai ficar como? 1 sobre 2π adimensional, vou colocar 1 aqui para representar essa quantidade adimensional, vezes raiz quadrada da dimensão de G. Vou voltar para o exercício. A aceleração da gravidade G é dado em metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, vou colocar aqui dimensão de G vai ser um comprimento dividido por um tempo ao quadrado, que eu posso escrever em forma de multiplicação. Opa! É metro, mas não é o emissão. Emissão é de massa. Comprimento LT na menos 2. Certo? Da mesma forma, eu vou colocar aqui a dimensão de L. O L aqui nessa nossa equação, ele é um comprimento que é medido em metros, então é um L só. Então, raiz quadrada de L T na menos 2, dividido por L. Cancelo o comprimento. 1 vezes raiz quadrada de t na menos 2 é igual a raiz quadrada de t na menos 2. Então, raiz quadrada de t na menos 2. Quando eu tenho raiz quadrada, é a mesma coisa que fazer elevado a 1/2. Agora, eu tenho potência de potência. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. Menos 2 vezes 1/2 é igual a menos 1. Então, eu encontrei aqui... Opa! Deixa eu ver se tem outro lápis. Então, eu encontrei aqui a dimensão de frequência, T na menos 1. Encontrando a equação dimensional, eu posso transferir isso aqui para a unidade no sistema internacional. Unidade no sistema internacional de tempo é segundo. Então, eu sei que frequência tem a unidade em segundo na menos 1, que, fazendo a consulta, nós encontramos que também é o hertz. Nesse outro exercício, eu solicito as duas coisas. Eu solicito a equação dimensional no sistema MLT, massa, comprimento e tempo, e a unidade no SI dessa grandeza que é chamado de constante gravitacional. Então, o que diz o enunciado? Conforme as teorias de Newton, dois astros de massas respectivamente iguais a Mzão e Mzinho
com centro de massas separados por uma distância d, atraem-se gravitacionalmente, trocando forças de intensidade F dadas por... Aqui eu tenho força igual a G, que é a constante da gravitação, que multiplica Mzinho dividido por D quadrado. Novamente, pessoal, essa minha equação aqui, eu não escrevi com rigor matemático, né? Porque lá em Física 2, por exemplo, vocês vão ver que essa força é igual a G, Mzinho, dividido por essa distância ao quadrado, ou um R ao quadrado, né? Vou até substituir aqui para ficar dividido por um R ao quadrado, que multiplica o vetor aqui de R. Isso seria uma descrita de um rigor matemático maior. Aqui nós estamos calculando o módulo. Mas tudo isso não vem ao caso, nós queremos fazer análise dimensional para essa constante da gravitação, certo? Então, para a letra A, se eu vou fazer análise dimensional do G, é interessante que eu isole o G nesta equação. Então, eu deixe o G com a igualdade. Vou fazer aqui do ladinho, aqui embaixo. Então, aqui na letra A. Isolando o G, o que eu vou fazer? O D que está ao quadrado, ou melhor, o D que está dividindo, passo para cá, multiplicando. O produto das massas, Mzão vezes Mzinho, que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que G vai ser igual a F D quadrado dividido por Mzão vezes Mzinho. Escrito dessa forma, agora eu posso determinar a dimensão, fica mais fácil de determinar a dimensão. Então, a dimensão de G igual a dimensão de F, dimensão de força, vezes a dimensão de distância elevado ao quadrado, dividido pela dimensão de massa, vezes dimensão de massa. Trocando, então, as grandezas ali por suas dimensões. Dimensão de força, nós vimos no primeiro exemplo, que vai ser um MLT na menos 2. Ai, não lembro, não prestei atenção naquele exemplo. Consulta a tabelinha das unidades do SI, tá, pessoal? Vezes uma dimensão de distância elevada ao quadrado. Então, dimensão de distância é L, que está elevado ao quadrado, dividido por dimensão de massa, que é um Mzão, vezes a dimensão de massa, que também é um Mzão. Massa maior, massa menor. Então, fazendo essas multiplicações, eu vou ter o seguinte: vou cancelar uma dessas massas, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, somos expoentes. Então, aqui em cima eu tenho L na 1 mais L na 2, vezes L na 2, dá 1 mais 2, 3. T na menos 2, dividido por M. Para ficar mais ordenado no sistema MLT, eu vou ter M vem para cima com expoente negativo, na menos 1, L ao cubo, T na menos 2. Então, essa é a equação dimensional da constante da gravitação G, certo? Agora, para a letra B, que pede a unidade no SI, no Sistema Internacional da constante da gravitação, eu vou simplesmente trocar as dimensões pelas suas respectivas unidades. Então, eu tenho aqui unidades de G, unidade aqui, quilograma na menos 1, vezes um comprimento ao cubo, M ao cubo, vezes segundo na menos 2. Escrevendo isso daqui de maneira multiplicações e divisões, eu vou ter metro cúbico
dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, essa é as unidades no Sistema Internacional da constante da gravitação. Então, é isso, pessoal. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e também clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!